Oi pessoal, no vídeo de hoje trouxe para vocês esse pano de prato super lindo pintado à mão e na barra fiz a técnica rocambole. Espero muito que vocês gostem do vídeo e se você ainda não é inscrito já se inscreve. Vamos aprender? Imprimi o desenho da internet. Para você passar o desenho no pano de prato, basta você colocar sob o papel o pano de prato com o lado direito virado para o lado de cima e passar um lápis de escrever sobre as marcações. Para não sujar a mesa, uso como base um papelão. O certo é colocar um plástico e depois colocar o adesivo para não sair do lugar e também para o papelão não grudar no tecido. Mas na ocasião eu não tinha, então usei apenas o papelão como base. Você também pode usar um vidro ou alguma madeira. Coloquei em um recipiente água, adiciono também a tinta para tecido, misturo. Desse jeito a tinta fica bem líquida e fácil para aplicar no tecido. Passo ao redor de todo o desenho. Depois de contornar, apenas com o restante da tinta que está no pincel, vou esfumando ao redor. Diluí também a tinta na cor marrom e passo na parte de baixo do desenho. Gosto desse efeito de diluir a tinta na água porque a tinta não fica acumulada, ela espalha. Depois de pintar, você precisa esperar secar por completo para então pintar as próximas partes. O restante da pintura não vou diluir a tinta na água, passo o pincel na tinta e passo no desenho. Para pintar o coelho, vou usar a tinta na cor branca. Eu acelerei o vídeo porque eu demorei aproximadamente 6 horas para poder produzir esse pano de prato. Confesso para vocês que eu amei porque parece uma terapia. A gente esquece dos problemas e só vê a hora de terminar a pintura. É uma delícia. No meu desenho eu vou pintar um dos ovos com fundo com a cor branca. A cor amarela passo fazendo contorno, tiro todo o excesso da tinta no pincel. Dou algumas pinceladas e esfumo. E para decorar a parte interna, usei tintas de cores diferentes. Quanto mais colorido, mais bonito fica o desenho. Cada parte do ovo de Páscoa eu decorei de um jeito. Alguns eu fiz bolinhas com a parte de trás do alfinete, outras eu fiz risquinhos com o pincel. Na parte interna da orelha, passei a tinta na cor rosa. Fiz o contorno e esfumei com a tinta na cor vermelha. E depois contornei com um pincel fino com a tinta vermelha.
A câmera parou de gravar enquanto eu estava fazendo o contorno do coelho, mas eu vou finalizar a parte de baixo com vocês. Para fazer o contorno, vamos usar a tinta na cor cinza e para fazer, adicionei um pouquinho de tinta branca. A tinta preta eu apenas molho a pontinha do pincel, misturo, passei a tinta ao redor do coelho e depois venho esfumando a tinta. Fiz esse processo em todo o coelho. Pinto o pincel com a tinta na cor marrom. Depois, apenas com o pincel sujo, passo na parte de cima das cerdas do pincel para fazer um sombreado ao redor. Com o pincel fino e a tinta na cor preta, contorno os desenhos. Com o pincel fino, também faço o focinho e a boca do coelho. Mesmo passando a tinta na cor branca, dá para ver a sombra da marcação. Para fazer os olhinhos, marquei com um lápis para vocês visualizarem no vídeo. Para fazer as florzinhas, usei a parte de trás do pincel, mas você pode usar um alfinete. Faço as marcações do miolo com a tinta na cor amarela. Depois venho fazendo as pétalas, cada flor eu fiz 5 pétalas. E para fazer a folhinha, usei a tinta na cor verde. E já está pronta a nossa pintura. Para fazer o barrado do nosso pano de prato, cortei um tecido com 24 centímetros de largura e o comprimento eu acrescentei 2 centímetros a mais na lateral de cada lado do pano de prato. Para poder pregar, enrolo o pano de prato, alfineto para não sair do lugar, posiciono o tecido com o lado direito virado para o lado de cima, o pano de prato rente na lateral do tecido. O excesso dobro para o lado de baixo. Faço o mesmo do outro lado. Para não sair do lugar, alfineta. Sob eles, dobro a outra lateral, deixando rente nas laterais, dobra sob dobra, alfineto para não sair do lugar. Passo uma costura com a distância de um pé de máquina, fazendo um pequeno retrocesso no começo e também no final da costura. Essa técnica de barrado de pano de prato é conhecida como rocambole. Ela fica super bonita e é muito fácil de fazer. Tiro os alfinetes, desviro. Arrumo as laterais do tecido para ficar rente uma sobre a outra em linha reta. Se você preferir, você pode passar no ferro de passar roupa. Para dar acabamento nas laterais, passo uma costura com a distância de um pé de máquina, fazendo um pequeno retrocesso no começo e também no final da costura. Faço o mesmo do outro lado. Arrumo com a ponta da tesoura
as pontinhas do pano de prato. Tenho tecido com 20 centímetros por 8 centímetros, com o lado direito virado para o lado de cima, dobro a lateral até o meio, dobro aproximadamente 1 centímetro, dobro a outra lateral sob o tecido, passo uma costura com a distância de um pé de máquina em cada uma das laterais, fazendo um pequeno retrocesso no começo e também no final. Desviro, arrumo os cantinhos com a ponta da tesoura, tomando bastante cuidado para não forçar, para não rasgar o tecido. Esse lacinho é um lacinho super simples que dá um charme todo especial para a peça. Dou pontinhos simples com linha, agulha, nozinho na ponta, no meio do tecido, puxo para poder franzir, rodo a linha sob o franzido, finalizo na parte de trás arrematando. Para pregar o laço no meio do pano de prato, dobro ele ao meio, vinco na dobra do tecido e no vinco é onde vamos pregar o meio do laço. Para dar acabamento no laço, dou um pingo de cola quente, colo a fitinha de cetim, rodo e finalizo com um pinguinho de cola quente. Passo a cola quente no meio do laço na parte de trás e colo no meio do tecido, e para não ter perigo de soltar conforme a gente vai usando e lavando a peça, dou pontinhos simples com linha, agulha, nozinho na ponta, nas 4 pontas do laço, pegando apenas o tecido de trás. Gente, essa aula realmente foi uma delícia. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Faça para vender, dar de presente ou decorar a casa de vocês. Se você não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, que eu sempre estou postando vídeos, um monte de novidades e acho que vocês vão gostar. Um beijão e até o próximo vídeo.